Vou ficar aqui meio nervoso aqui agora, chegou uma responsabilidade grande para cima de mim, viu? Acho que eu vou te levar para os cantos aí quando eu for pregar. Me apresentou melhor do que eu mesmo me apresento. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, como o Fabinho já me apresentou, né? Você falou meu nome? Falou, né? Falou, né? É o William. Bom, estou muito feliz de estar aqui. Não é clichê de pregador, não, tá? É felicidade mesmo. Já sonhávamos com esse projeto aqui há tanto tempo, né? Logo quando deu start aqui em 2019. Falou faltar isso, né? Com o pastor Josias ainda. Tínhamos as reuniões aqui, a formação do núcleo. Participei aqui da fundação, aqui da Pedra Fundamental. Então, não tive aqui presente com vocês durante esses anos, mas estive em oração. Amém por isso? Tenho orado por esse grupo e quando chego aqui vejo muitas pessoas aqui, eu fico feliz por isso. E nosso Deus é bondoso demais com a gente. Por isso cantamos nesta manhã sobre a bondade dele. E é sobre isso que também nós vamos falar. Trouxe a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia aí, pode ser física, pode ser digital. Segura a sua Bíblia aí. Vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus. Feche seus olhos. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, que habita em mais altos céus, aqui agora neste momento estamos com a Tua palavra em nossas mãos e queremos, ó Deus, pedir o Teu Santo Espírito, aquele mesmo que inspirou os apóstolos, os discípulos a escrever este livro, que Ele possa abrir as nossas mentes neste momento para entendimento da Tua palavra e também abrir o nosso coração para a aceitação da mesma, Deus. Por favor, Pai, fala conosco nesta manhã. O Senhor conhece os nossos corações, que o Senhor possa nos acalmar neste momento e que nenhum assunto superficial, corriqueiro da semana possa tirar nossa atenção de Ti. Que possa ser tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não sei qual é a história favorita de vocês da Bíblia. Sei que a Bíblia é repleta de histórias, né? E talvez vocês tenham alguma história favorita. Talvez esteja lá no livro de Gênesis, talvez no livro de Apocalipse. Talvez você goste dos evangelhos, né? As histórias de Jesus, os milagres, que é muito bonito. Talvez do apóstolo Paulo. Eu sou muito suspeita a falar do apóstolo Paulo. Quem me conhece sabe que eu sempre prego sobre ele. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Eu não sei qual é a sua história favorita, mas aqui neste livro tem uma história escondida lá no Antigo Testamento, dentro de um capítulo com 13 versos. Uma história fantástica. Tem ansioso aqui? Ainda não, né? Essa história, ela é uma história que nos ensina a como tratar bem os necessitados. É uma história que nos ensina a como tratar bem as pessoas. É uma história que nos ensina a cumprir as nossas promessas. E, sobretudo, é uma história que nos mostra um amor que é capaz de resgatar alguém. Está ansioso? Vamos ver que história é essa? Abre aí em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Acostumado a pregar com púlpito, né? Quase eu trago minhas folhinhas. Mas, não, tranquilo, aqui estamos em casa, está ótimo. É interessante, né? No Oriente Médio, o pessoal prega assim, sabia? Eles ficam de pé para ler a Torá, que é a Bíblia, por isso que tem a cadeira de Moisés na Bíblia, que se colocam de pé, lê a Bíblia, e quando terminou de ler, eles sentam para poder explicar aquilo que leu. Porque se você ficar em pé para conversar com eles, é uma falta de respeito. Você chegar assim para a pessoa, olha, eu tenho algo para falar para você. Aí você ficar em pé e fala, não, calma, é algo muito urgente, é algo muito importante. Você, não, calma, então vem cá, importante, então senta. Quando é algo importante, eles sentam e conversam e fazem ali o diálogo interessante, né? E por isso que tem a cadeira de Moisés. Eles liam a Torá, ficavam de pé, e quando ia explicar, se sentava. Moisés sentava na cadeira e começava a explicar. Vamos fazer assim também nessa manhã aqui, então. Curioso, né? Mas não vou ficar em pé, porque vamos ler muitos textos, então vou me cansar, né? Rapaz, vou levar um negócio desse para lá. É bom demais. 2 Samuel, capítulo 9, amém? Aqui na minha Bíblia tem um título, não sei se na sua tem. Capítulo 9, diz assim, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. 2 Samuel 9. Essa história é uma história que está recheada de atos de bondade. É uma história que está repleta de bondade, de uma pessoa que procura outra para praticar um ato de bondade. E o primeiro verso que a gente já orou, diz assim, olha, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Ele faz uma pergunta.
Davi está procurando alguém para praticar uma bondade. É assim que começa a história, alguém prometendo bondade. A história termina lá no verso 13, olha lá para o finalzinho da história do capítulo 9. O verso 13 diz assim: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. A história começa com alguém prometendo bondade e termina com alguém recebendo bondade. É uma história fantástica. Alguém prometendo bondade e alguém recebendo bondade. Uma história curta de 13 versículos. Bom, esse conceito bondade, ele é tão importante aqui nesse texto, irmãos, que ele aparece aqui 3 vezes. Olha só para o verso de número 3. Ele aparece aqui no verso 1, que a gente já leu. Ele aparece também no verso 3. Olha, disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Aparece também no verso 7. Olha lá o verso 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Nessa curta história, essa expressão aqui, bondade, aparece 3 vezes. Há um outro fato interessante também nessa história, é que ela tem 13 versos. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Tem 13 versos. Se, em termos de versos, se eu fosse falar assim, qual é o verso do meio? Qual seria o número do verso do meio? Ela tem 13 versos, o número do verso do meio é qual? Verso 7, não é isso? Os 6 primeiros versos aqui tratam de alguns assuntos. Os 6 últimos versos vai falar de outros assuntos. Mas o verso 7 é exatamente o verso central da história. E ele tem coisas aqui escondidas fantásticas. Quando a gente lê, a gente passa despercebido. Olha só o que é que diz o verso 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Não parece, mas aqui tem 5 lições, 5 conceitos para nossas vidas aqui neste verso. E o primeiro conceito está no início do verso, que diz assim, Davi dizendo, olha, não temas. Ele está dizendo assim, não tenha medo. Eu não sei por que eu estou aqui nessa manhã, interessante. O Fábio me convidou para pregar, para vir aqui ministrar a palavra com vocês, e a data que eu escolhi, né, que a gente combinou ali melhor, foi lá para o final do mês, lá para dia 26. Só que chegando em casa, eu sou do tempo arcaico ainda, que anota os compromissos em agenda, e aí eu fui ver, já tinha um compromisso no dia 26, aí eu desmarquei com ele e falou, tem dia 13, vai lá, vamos lá dia 13. Aí a gente marcou para hoje. Olha só, era para mim não estar aqui hoje, era para mim estar aqui só no dia 26, não é? E aí, estamos aqui hoje. E olha só, por interessante, a pessoa desmarcou o compromisso comigo na segunda-feira, para o dia 26. Eu falei, meu Deus, eu tinha tempo para estudar, para me preparar. Mas agora eu não vou fazer isso com o Fábio de novo, trocar de novo. Não, deixa, vamos lá, é Deus que está chamando. Eu até falei para ele, né, olha, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E eu não sei porquê, mas nesta manhã, Deus nos trouxe aqui, né, nos preparou este momento para nós. E estamos exatamente no ponto dessa mensagem. E aqui Davi está dizendo assim, não temas. Você tem medo? Você tem medo de algo, de alguma coisa, de alguém? Você está enfrentando uma situação na sua vida que te traz medo, que te traz insegurança, insegurança na família, insegurança na saúde? Queridos, todos nós temos medo. Todos nós temos medo de algo ou de alguém. Em algum momento ou outro você vai enfrentar, você vai passar, você vai experimentar uma situação de medo, de insegurança, ou na saúde, ou na vida pessoal, na vida profissional. Todos nós temos medo, e Deus está dizendo assim para você nessa manhã. Davi aqui, ele representa Deus, é como uma figura tipológica do próprio Deus. Ele está dizendo assim, não temas, não tenha medo. Eu serei bondoso com você, não tenha medo. Essa é a primeira lição, a primeira mensagem de Deus para a gente aqui nessa manhã. E ele diz mais, a segunda está aí na continuação do versículo, ele diz assim, olha, não temas, porque usarei de bondade para contigo. A segunda lição é bondade. A palavra bondade, como eu disse, está aqui repletamente aqui nesse texto. E a palavra bondade, eu não sou muito bom no hebraico, mas ela significa shehed. É a tradução da palavra shehed. E shehed significa benignidade, significa fidelidade. Quando alguém fala assim, Fábio, eu vou praticar shehed com você, ela está dizendo assim, eu serei fiel com você, eu serei bondoso com você. E aqui é o próprio Deus dizendo para mim e para você, olha, eu serei fiel com você, eu serei bondoso com você. E por isso ele diz, não temas, não tenha medo, eu vou ser bondoso com você, eu serei fiel com você. E esse é o segundo conceito, bondade. O terceiro está aqui
exatamente na continuidade aqui, olha. Usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Herança. O terceiro conceito aqui é de herança. Ele está dizendo que vai restituir as terras do pai dele. Herança. Olha só que interessante. O indivíduo aqui nessa história, que a gente já vai ver, ele era pobre. Era pobre, pobre, como diz, pobre, pobre de marré, marré. Não tinha onde cair morto. Agora, ele acaba de receber aqui uma herança. Um minuto depois ali do diálogo ali, ele recebe uma herança. Ele se torna milionário. Já imaginou que situação? O indivíduo era pobre, pobre, não tinha onde cair morto. Um minuto depois, recebe uma herança. Nós receberemos a maior herança de todos os tempos, que é a vida eterna. Em nosso Senhor Jesus, a nova Jerusalém, que nos é prometida. Deus tem uma herança para nós. E aqui que nós aprendemos aqui nesta manhã sobre essa herança. Esse é o terceiro conceito. O quarto conceito ainda continua aqui no finalzinho dessa frase aqui, do verso 7. Ele diz aqui, olha, e tu comerás pão sempre à minha mesa. O quarto conceito é de alimento. Alimento. Interessante pensar em alimento. Durante a pandemia, muitas pessoas passaram fome. Isso é um assunto muito sério, isso foi muito real. Muitas pessoas passaram fome. Talvez você não passou fome durante a pandemia, mas muitas pessoas passaram fome. Na minha infância, eu me lembro que a gente passou muitas dificuldades em casa, mas a gente nunca chegou a passar fome. Deve ser muito ruim a pessoa passar fome. A pessoa querer comer algo, ter o desejo de comer e não ter o que comer. E aqui, o rei, ele diz para o camarada aqui que ele comerás pão sempre à minha mesa. Olha só, você está vendo aqui a minha casa? Está vendo aqui? Você quer morar aqui comigo? Era um palácio a casa. Olha só, você vai morar aqui comigo e você vai comer no meu restaurante de forma vitalícia. É isso que ele diz para ele. De forma vitalícia. Alimento. Esse é o quarto conceito. E o quinto conceito está no finalzinho do verso, embutido ainda nessa frase, que ele diz, tu comerás pão sempre à minha mesa. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, você vai morar comigo. Vai morar comigo. Já imaginou, no futuro tão próximo, você ir morar na casa do rei? E morar na casa do pai? Que maravilha. Por isso que ele diz assim, olha, não temas, não tenha medo. Serei bondoso com você. Eu vou te dar uma herança. Eu vou te dar alimento. E eu vou te dar uma casa. A minha casa. Você acha que faltou alguma coisa nessa lista para a gente ser feliz? Falta algo nessa lista? Claro que não. É o próprio Deus. Davi aqui representa uma figura tipológica do próprio Deus prometendo para nós. Isso é maravilhoso demais. Mas o texto é incrível. Quando eu fui estudar isso aqui, fui pesquisar e fui aprendendo coisas, eu falei, nossa, como eu nunca tinha visto isso aqui antes? Já tinha lido tanto isso aqui e aprendi tantas coisas aqui. Isso aqui a gente viu só em um único verso, tá? Em um único verso. Mas o texto, ele começa lá com Davi procurando alguém para ele fazer um ato de bondade, né? O verso 1 diz, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Davi está procurando alguém para agir com bondade. É incrível, viu? E aqui diz mais. Aqui nós temos aqui a pessoa que usa de bondade, que é Davi no caso, e a pessoa que recebe a bondade. A pessoa que recebe a bondade, nós somos informados no verso 6, acompanha comigo o verso 6, diz assim, olha, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrando com o rosto em terra, disse Davi, prostrando com o rosto em terra, disse-lhe Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui o teu servo. A pessoa que recebe a bondade se chama Mefibosete. Que nome, não é? Eu até hoje não conheço ninguém que se chama Mefibosete. Tem algum Mefibosete aqui? Você? Não, né, irmão? Essa barbona aí tem cara de Mefibosete. Não, né? Brincadeira. Vocês conhecem alguém? Só por curiosidade, alguém conhece alguém aqui com esse nome, Mefibosete? Não, né? Nome muito diferente, né? Agora, Davi, eu conheço muitos Davi, né? Aqui nós temos o Davi do Fábio, cadê? Estava aqui agora, olha ele aí. Temos o Davi do Fábio, tem mais algum outro Davi aqui? Não? Sabe o significado do seu nome, Davi? Amado? Rapaz, bonito, né? O significado do nome Davi, amado. Já imaginou o Davi no primeiro dia de escola? Chega lá, a professora, bom dia, tudo bom, menino? Ele, tudo bom. Qual é seu nome? Meu nome é Amado. Que bonito, né? Significado. Você pensou bem, escolheu assim? Rapaz, bonito. Quando eu descobri o significado do nome Davi, eu falei, nossa, que
Que significado bonito, né? Amado. O meu nome, William, significa protetor, ou aquele que deseja proteger, pelo menos. Inclusive, interessante, né? Eu tenho essa característica, eu tenho esse detalhe, eu procuro proteger as pessoas que eu amo, né? Que estão em minha volta. Já pensou, no primeiro dia de aula, eu chego na escola, professora, tudo bom, menino? Qual é o seu nome? Meu nome é protetor. Meu nome é Davi, meu nome é amado. Agora, esse é a pessoa que recebe, que faz a bondade, o ato de bondade. Agora, a pessoa que recebe a bondade chama Mefibosete. Alguém sabe o significado do nome Mefibosete? Fazedor de vergonha. Não é um bom nome, né? Tudo bom, menino? Tudo bom. Qual é seu nome? Tia, meu nome é vergonha. Que nome, né? Não é um bom nome. Meu nome é vergonha. Essa pessoa é a que recebe a bondade. Esse é o primeiro contraste aqui que a gente encontra nessa história, já nos nomes dos personagens. Mas tem mais contrastes. O segundo contraste é que Davi, ele era o que mesmo? Era um rei. E Mefibosete era o quê? Uma pessoa comum. Né? Uma pessoa comum. Davi, por ser rei, ele era muito influente, muito poderoso. Mefibosete não tinha poder nenhum. Davi, por ser rei, tinha muitas facilidades, né? Davi ele era bonito, como o próprio nome diz, amado, ele era forte, ele era rei, ele era tudo que uma pessoa queria ser. Mefibosete era uma pessoa comum. E além disso era aleijado, né? Como a gente leu aqui no final do verso, diz que ele era coxo de ambos os pés. Eu fico imaginando, se a vida hoje é difícil para uma pessoa que tem alguma necessidade especial, imagina naquela época. Imagina naquela época. E Davi tem mais contrastes. Davi morava onde mesmo? Quem lembra onde Davi morava? Um palácio. Onde ficava o palácio? Em Jerusalém. E onde Mefibosete morava? Lodebar. Boa. Você tá bem na história, hein? É? Conhece já? Já? Ah, tá bom. Rapaz. Já entendi tudo. Jerusalém, habitação da paz. Cidade da paz. Lodebar significa o quê? Quase isso. A frase Lodebar, em hebraico, significa não pasto. É uma meio essa tradução assim, né? Meio difícil, não pasto. Uma sociedade agrícola naquela época, né? Para se manter, eles tinham muitos animais, os animais comiam pasto. E Mefibosete morava num lugar que se chamava não pasto. E não, por que não tem pasto no lugar? Porque não tem água, né? Não tem água, não tem pasto. E onde não tem água é tudo seco. Nós podemos chamar de um lugar sem vida. A melhor tradução seria assim, um lugar sem vida. Eu fico imaginando a situação novamente. O menino chega na escola, tudo bom, menino? Qual é seu nome? Meu nome é Davi, meu nome é Amado. Tudo bom, Amado? Você vem de onde? Eu venho da cidade da paz. Bonito demais. E o outro? Tudo bom, menino? Qual é seu nome? Meu nome é Vergonha. Ixi, a professora fica sem graça, né? Você é de onde, Vergonha? Eu sou de um lugar sem vida. Percebe o contraste? O narrador, o autor do capítulo, ele vai colocando contraste, porque ele quer nos ensinar uma lição. E por isso ele vai diferenciando muito o doador do receptor. Ele vai diferenciando muito aquele que vai receber a bênção do que vai fazer ali a bênção, o ato de bondade. E ele vai diferenciando. E aqui no verso 1, Davi ele está procurando, ele diz, olha, resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. E esse amor de Jonatas aqui é interessante. Olha lá no capítulo 20 do 1 Samuel. Segura aí o capítulo 9 e volta no capítulo 20. Aqui fala um pouco o porquê desse amor de Jonatas aí com Davi. Nós sabemos, né, que Jonatas e Davi eram amigos desde a adolescência, desde a infância deles. E aqui já no meu título aqui, ele diz assim, ó, Jonatas faz uma aliança com Davi. 1 Samuel 20, verso 14. Aqui diz assim, se eu, então, ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade, né, Shehed, do Senhor, para que eu não morra? Verso 15, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, vingue o Senhor os inimigos de Davi. Aqui é um diálogo que está acontecendo entre os dois amigos, né? Pode voltar lá para 2 Samuel 9.
um diálogo que está acontecendo aqui entre os dois amigos, Jonas e Davi, eles amigos desde a adolescência, e ele está dizendo mais ou menos assim um para o outro, olha, Jonas diz assim, olha, Davi, você vai ser rei. Aí Davi já vai e fala, não, eu não vou ser rei coisa nenhuma. Davi era um plebeu, né? E Jonatas era o sucessor ali, sucessor na cadeia do trono. E Davi fala assim, olha, eu não vou ser rei coisa nenhuma, você que é filho do rei, você vai ser rei. Aí Jonatas fala, mas Davi, você não me disse que o profeta Samuel ungiu você? Você vai ser rei, Deus separou você. Olha só, quando você for rei, você promete que você vai cuidar da minha família, você promete que vai tratar com bondade a minha família. Aí Davi fala assim, eu prometo. Agora, se eu morrer, você que é filho do rei vai ser rei, você promete também bondade para a minha família? E ele diz, sim, prometo. E eles fazem ali um pacto de bondade, de tratar um com o outro, a família do outro com bondade. E aí o tempo passa, e aí Davi está ali na condição de cumprir a promessa com o amigo. E por isso ele sai procurando, ele diz, resta ainda alguém para que eu use de bondade para com ele. Ele sai procurando. Ainda tem alguém ainda da família de Jonas para que eu use de bondade? E agora entra exatamente esse ponto que a gente está aqui na história. A gente já leu o verso de número 1, 2, a gente já leu alguns versos espalhados, mas vamos ler agora aqui o verso 2. Diz assim, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram-no que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei, és tu, Ziba? Respondeu ele, né? Eu mesmo, o teu servo. Verso 3, disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Percebe que Davi está procurando alguém. Davi não diz assim, olha, resta ainda um bonitão, resta ainda um rico, resta ainda um elegante, resta ainda uma pessoa saudável. Ele está procurando alguém. Ele diz, ó, resta ainda alguém. E é assim que o próprio Deus nos busca, né? Deus, ele busca todos. Ele diz, vinde a mim, todos. Paulo, quando vai falar sobre isso, se caso a gente fosse termos uma lista ali de pessoas que, por mérito, né, alcançasse ali a salvação, porque todos estão destituídos da glória de Deus, todos nós carecemos da glória de Deus. E ele diz assim, não há justo nem sequer um. E Isaías, para arrebentar com tudo, fala assim que a gente não vale menos do que nada, menos do que pó. Ah, mas eu faço obras, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou à igreja e tal. Ele diz, suas obras não passam de trapo de imundície. Todos nós carecemos da glória de Deus. E por isso Deus busca, vinde a mim todos. E aqui nós encontramos Davi, a figura tipológica, representando o próprio Deus, buscando. Resta ainda alguém? Ainda falta alguém para que eu use de bondade para com ele? E aí entra esse camarada chamado Ziba, que fala, olha, tem alguém, mas é coxo, é aleijado de ambos os pés. E esse Ziba é um cara estranho, né? E às vezes quando a gente vai ler isso aqui, a gente olha assim, mas que audácia desse camarada. Davi está procurando alguém. E ele diz, tem sim, tem alguém, mas é coxa, é aleijado. Esse Ziba, ele é aquele cara que responde a pergunta que não foi feita, né? Ele é o camarada que responde a pergunta que não foi feita para ele. Ele é tipo um fofoqueiro, né? Que sai espalhando as coisas. Que até pode ser verdade, mas que são desnecessárias, né? Veja bem, Davi perguntou, resta alguém? Davi não queria saber se era rico, se era alto, se era pobre, se era branco, se era amarelo, se era preto, se era bonito, se era feio, se era saudável. Resta alguém. Eu fico imaginando que a Bíblia resume, né? A Bíblia não dá muitos detalhes. Davi era um líder muito forte, uma pessoa de personalidade forte. E ele não fala aqui o que ele falou, mas ele com certeza deve ter dado uma dor em Ziba. Olha, Ziba, fica dentro do script. Fala somente aquilo que eu te perguntar. Não te perguntei isso. Eu perguntei para você se resta alguém. E aí, olha só a resposta que Davi dá para ele quando ele fala que resta alguém ainda, mas essa pessoa é coxa. É um aleijado de ambos os pés. Olha o verso 4. Davi responde bem assim, olha. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E onde está? Eu fico imaginando se fosse eu.
Ou será que, se fosse você, será que você faria assim também? Porque nós somos curiosos, né? O brasileiro, ele é muito curioso. Já imaginou? Tem até um ditado por aí, né? Diz que a curiosidade mata, né? Porque o curioso, ele vai se metendo em becos, em ruas, para descobrir as coisas. E muitas vezes se dá mal. E aqui, Ziba fala assim, olha, tem um camarada aí que é filho de Jonatas, mas ele é coxo. Davi não quer nem saber. Mas se fosse eu, talvez, só talvez, tá? Eu diria assim, é mesmo, ele é coxo. Me conta aí essa história. Como é que é isso aí? Como foi que ele ficou coxo? Conta esse negócio direito. Mas não, Davi simplesmente diz, onde ele está. Onde ele está. Davi não quer saber, não entra em detalhes. E Davi está procurando alguém para que ele use de bondade. Mefibosete morava onde mesmo? Lodebar, um lugar sem vida. E eu fico imaginando, talvez, Mefibosete todo dia ali morando em Lodebar, estava morando num lugar sem vida porque ele estava foragido, ele estava fugindo, estava se escondendo. E todo dia talvez ele olhasse ali para longe, bem distante, para ver se estava vindo alguém, para ver se alguém tinha encontrado ele. E para a felicidade dele não aparecia ninguém. Mas um certo dia ele olha e começa a ver ali, talvez uns cavaleiros vindo, uma poeira ali levantando bem distante. E ele começa a ficar com medo, ele fala, pronto, fui descoberto, alguém me encontrou, eu vou morrer. E minutos depois, chega ali os soldados na porta dele, batendo e chamando. Nós estamos procurando o Mefibosete, ele fala, sou eu mesmo, estou aqui. E aí os soldados falam para ele, olha, nos acompanhe, por favor. E vê ali que ele é coxo, já coloca ele na carruagem, talvez ali, e leva ele para o palácio. E lá no palácio, ele se apresenta diante do rei, que é o verso 6. Ele é colocado ali no palácio e diante do rei agora, diz assim, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saúl, a Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. Disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui o teu servo. Interessante, como eu estava dizendo, Davi, comunicativa, um líder proeminente, um líder sociável. Davi, quando estava fugindo de Saul, conseguiu ajuntar 600 homens, né, os valentes de Davi, para proteger ele, para andar com ele. É uma pessoa muito comunicativa, e a Bíblia não traz detalhes. A Bíblia diz aqui que, quando Mefibosete se apresenta diante de Davi, Davi diz assim, Mefibosete. Somente isso. Imagina quantas coisas Davi deve ter falado para ele. Olha, Mefibosete, que bom que você está aqui, eu estou tão feliz em te ver, porque Davi estava procurando alguém, Davi queria fazer a bondade. Davi, olha, resta ainda alguém. E aí Mefibosete chega e fala, Mefibosete. Não, ele deve ter falado muitas coisas. Só que a Bíblia não, a Bíblia resume, a Bíblia é muito, muito curta, né? Talvez ele tivesse dito assim, olha, Mefibosete, que bom que você está aqui, eu estou feliz por você estar aqui. Você não sabe, Mefibosete, mas eu era o melhor amigo do seu pai, a gente era amigo desde a adolescência. A gente andava junto. Eu tive muitas vezes na presença do seu avô Saul. E talvez a conversa ali tivesse sido muito, muito grande, né? E eles tivessem comunicado, falado, olha, Mefibosete, eu estou com as terras ali do seu avô, e eu vou dar tudo para você, porque eu não preciso delas, estão aqui os títulos, toma. O pobre não tinha onde cair morto, ficou milionário. E Mefibosete estava com medo, né? Ele estava com medo, porque ele achava que ia ser morto. Porque ele morava em Lodebar, porque Lodebar era uma cidade sem pasto, uma cidade sem vida, uma cidade distante, ele era foragido. Por que ele era foragido? Porque uma dinastia, né, oriental do passado, quando assumiu o trono, ela matava a outra dinastia, para que não acontecesse da outra se erguer em algum momento e assumir o trono novamente. Então, a dinastia que assumiu o trono matava a outra. E Mefibosete sabia disso, e por isso ele fugiu. Porém, Davi não fez isso. Davi não fez isso, por conta da promessa que ele tinha com Jonatas. E a gente encontra aqui, vê até no verso 2 que a gente leu, o Ziba, né, que era alguém já da casa de Saul, e estava ali com Davi. Mas Mefibosete, sabendo de tudo isso, ele se esconde, ele corre, ele foge, e por isso que ele vai morar em Lodebar. E Davi fala para ele, olha, não tenha medo, eu não vou fazer mal para você. E aí é onde entra o verso 7 que a gente leu. Eu serei bondoso com você, eu serei benigno com você. Eu vou dar as terras do seu avô, tudo para você de volta. Eu vou te dar alimento. Eu vou trazer você para morar aqui comigo, para morar aqui na minha casa. Que maravilha. E o Ziba fica furioso, né, com isso, porque o Ziba fala assim, olha, Davi, o palácio é lindo demais. Olha para teus filhos, Tamar. A Bíblia fala que Tamar é uma jovem formosa. E quando a Bíblia para dar detalhe da beleza das pessoas, é porque realmente, camarada, a pessoa era bonita, né? Fala de Absalão, que era bonito da ponta dos pés até o cabelo, não tinha defeito nele. Os cabeleiros ali que voavam ao sabor do vento, né? Salomão bonito. O general
de Davi, era Joabe, tinha Abiné, era gente talhada para a guerra. E Ziba está falando, olha, eu não acredito que você vai trazer Mefibosete para morar aqui. Ele não combina com a beleza do palácio. Ele não combina com a beleza dos teus filhos, com a tua família, com a nobreza do palácio. Não tem como trazer esse camarada para cá. E Davi fala, olha, resta ainda alguém. Ele não quer saber. Ele quer saber se tem alguém. E ele quer usar de bondade com essa pessoa, não importa como seja essa pessoa. E é assim que Deus trata a gente, é assim que Deus nos trata também, por isso. Ele nos trata da maneira que nós somos e, por isso, ele nos busca a todo momento e a todo instante. Assim como é representado aqui nessa história. Olha só o que diz o verso 6. O 6 a gente já leu. O verso 13 agora, para a gente caminhar para o final da história. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. A gente vive hoje num tempo difícil, né? Uns dias chatos. E talvez se alguém fosse reescrever este capítulo aqui, a primeira coisa que a pessoa faria era deixar de fora esse final. Ele era coxo de ambos os pés. Se alguém politicamente, né, correto fosse tentar escrever isso aqui, por que colocar isso aqui? Ele não tem nada a ver com a história, não precisa relatar isso aqui. Não precisa, não tem necessidade. Está só expondo ele. Quando a gente lê isso aqui, a impressão que dá neste capítulo é que essa história não termina aqui no verso 13. É que ela continua nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. A impressão que dá é que a história não termina. A história ela continua em nossas vidas. Deus ele tem um plano para cada um de nós. A gente não consegue entender os propósitos, os desígnios. Muitas vezes a gente não consegue nem compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas Ele com certeza tem um plano para as nossas vidas. Mefibosete, ele foi morar em Jerusalém, na cidade da paz. Essa é a nossa grande esperança, né? É o que nos une, é o que nos traz aqui nesta manhã. É o que nos faz cantar, é o que nos faz louvar, é o que nos faz pregar. É a nossa maior esperança, é ir morar em um lugar de paz. Um lugar onde só tem pessoas boas, um lugar onde só tem bairros bons. Talvez a gente até possa conseguir isso aqui, morar numa casa boa, talvez num bairro bom, mas a custo de muito sacrifício, de muito sacrifício. Deus ele tem preparado para nós um lugar fantástico, um lugar que a própria Bíblia diz que jamais subiu ao pensamento humano. A gente não consegue nem cogitar, nem imaginar. Esse mundo ele não passa de Lodebar. Ainda que pareça, né, ser bom muitas vezes, ainda que possa prometer algumas coisas, às vezes a gente se ilude. A gente se ilude, mas esse mundo ele não passa de Lodebar. Eu não gosto de morar nesse mundo. Eu não gosto. Eu não sei você, mas acho que a gente não deve se apegar a esse mundo, a gostar desse mundo. Eu, aos 12 anos de idade, eu tive um câncer. Muitos aqui conhecem a minha história, né? Alguns outros não. Alguns rostos novos aqui. Aos 12 anos de idade, eu fui surpreendido com um câncer maligno, agressivo, deu metástase. Eu passei por um processo muito forte que só quem já passou ou teve alguém na família que acompanhou de perto sabe como é. O ano era 2008 e eu fui diagnosticado com um tumor, um linfoma, em uma glândula no meu abdômen. Eu fiz uma cirurgia, retirou, não entendia nada, achei que está tudo bem ali, vai ser coisa rápida. O médico já falou assim, olha, você vai ter que ir para Salvador, fazer tratamento de quimioterapia, porque aqui na cidade não tem, lá em Guanambi. E aí foi eu e meu pai para Salvador. A gente não tinha nem para onde ir, não sabia para onde ir, aonde chegar, o que fazer, não tinha recursos. E a gente foi com a cara e a coragem. Lá a gente encontrou o GAC, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Não sei se alguns de vocês conhecem, fica lá no São Rafael. Fiquei no GAC 2 anos e meio,
fazendo tratamento de quimioterapia. Infelizmente não trouxe as imagens. Não trouxe. Tem algumas fotos, algumas coisas para mostrar. Depois, talvez em um outro momento, eu compartilho com vocês. É difícil, sabe? Quando uma notícia como essa chega até a gente. Arranca o chão dos pés da gente. O mundo vira de ponta cabeça. É um baque tremendo na família, nos amigos. Eu passei por todo o processo de quimioterapia, né? Fiquei magro, desnutrido, os cabelos caíram, os pelos, tudo. Você olhava para mim assim, eu estava tão debilitado que só conseguia ver a cabeça, os pés e as mãos. O corpo tinha secado. As pessoas olhavam para mim assim e falavam, não tem mais jeito, não tem saída. Alguns amigos, né, um tio meu, meu avô também, chegava e falava para meu pai assim, olha, a gente já viu que você já lutou muito com esse menino, a gente já viu que você tem feito tudo que tinha que ser feito, já fez o possível já. Tá bom, deixa nas mãos de Deus, não vai mais para Salvador não. Você está se arriscando aí sua vida na estrada, está judiando muito do menino, essas viagens aí. Era 12 horas de ônibus na Novo Horizonte, aqueles banheiros daquele jeito, só quem viajou já sabe. E eu, qualquer cheirozinho que passava em mim, meu estômago já embrulhava. Era vomitando a viagem toda. Quimioterapia é terrível, é um processo desgraçado, acaba com a gente. Entrava num ambiente assim, se o cheiro do desinfetante fosse forte, já começava a vomitar. O cheiro da clínica me deixava mal, o banheiro era horrível. Por mais limpo que tivesse, o cheiro do produto já me enjoava. Os médicos falaram que eu tive um efeito colateral da quimioterapia, que eles chamam de garras. Eu fiquei com garras. Minhas mãos elas se atrofiaram assim, começaram a se enrolar para dentro. Eu comecei a fazer fisioterapia, os nervos tinham secado. Eu tentava pegar um garfo, irmãos, para espetar a comida assim, não tinha força, só para você ter noção, não conseguia cortar o alimento. E foi aí que perceberam, não, ele está com garras. Tem que mudar, tem que parar um pouco. Está tendo um efeito colateral. E os nervos tinham morrido, e aí comecei todo um processo de fisioterapia, e o fisioterapeuta maluco, o cara já desanimou assim logo de cara. Os nervos dele secou, vai ser difícil aí ele voltar a andar. Fiquei 6 meses numa cadeira de rodas. Parecia que não tinha saída mesmo. Olhava assim, não tem mais jeito não. E foi aí que eu comecei a conhecer a Deus. Meu pai, ele mexia com bar, né, vendia bebidas alcoólicas. O ambiente que eu vivia ali era um ambiente de boteco, né? Fumaça de cigarro, baralho, bebidas. Ajudava a servir, bicava um copo e outro. Adolescente ali, na flor da idade, conhecendo ali o mundo. Sem perspectiva nenhuma de Deus. E foi onde eu comecei a conhecer, as pessoas passaram a orar por mim, irmãos da Igreja Católica, irmãos Batista. Minha família, por parte da minha tia, é batista, outros Assembleia, tem uma parte da família que é católica, começaram a orar por mim, iam lá, faziam óleo de unção e oravam, e culto. Meu nome foi para várias igrejas, os irmãos adventistas também começaram a orar por mim. A igreja começou a clamar. Eu comecei a estudar a Bíblia e parece que aquilo que eles estavam fazendo parece que era uma preparação, sabe? Uma unção ali para que eu entregasse a vida a Cristo e morresse ali selado no Senhor. Porque não tinha saída. Você olhava assim aos olhos humanos, parece que não tem mais jeito. E eu vi ali amigos meus, colegas meus ali, amizades que eu fiz ali dentro da casa, de 2 anos e pouco, falecendo, morrendo da mesma doença que eu carregava dentro de mim. Estava brincando ali, tinha um espaço lá chamado Espaço do Adolescente. A gente brincando de manhã, à tarde ia fazer a quimioterapia e à noite recebi a notícia que fulano não voltou porque faleceu. Foi um momento tremendo, um deserto difícil, árduo que eu passei. Mas quando eu olho para tudo isso, eu só vejo a bondade de Deus, a mão de Deus.
me trazendo até aqui. Eu estava com uma cirurgia para fazer, uma retirada de um tumor próximo ao pulmão. E os médicos começaram a dialogar, a doutora Lenília, doutor Marcelo e doutor Maurício. Me lembro como hoje, dentro da clínica Onco, em frente ao Hospital da Bahia. E eles falaram assim, ele está muito debilitado. A sala do consultório assim, dividida, eu atrás na máquina. E eles falam, não, ele está muito debilitado, ele não vai aguentar a cirurgia. A gente tem que remarcar, não pode, tal. E eles dialogando. Eu tinha uma cirurgia para ser feita, para retirar esse tumor. E aí os médicos remarcaram porque minhas plaquetas estavam muito baixas, baixíssimas. Teve contagem de plaquetas minhas que chegaram a 10 mil, se não me engano, 8 mil, 9 mil plaquetas. Baixíssimo nível. Fábio, que tem muito conhecimento de causa, entende, né? Sabe? Um nível de plaquetas muito baixo, a pessoa está correndo ali um sério risco de sofrer hemorragia, né? Tanto interna quanto externa, de sangrar mesmo, até a morte. E eu estava uma vez internado no hospital de Guanambi, por conta das plaquetas baixas, e não tinha plaquetas, eu tive que ser transferido urgente para Salvador. Foi tantas coisas que, se for parar para dar detalhes aqui, a gente não sai daqui. E os médicos remarcaram essa cirurgia. E aí a igreja começou a orar por mim, os irmãos começaram a orar. E eu lembro como hoje, num pequeno grupo, na casa da irmã Maria, que é minha tia, eu fiz um pacto com Deus. Falei para Deus que se Ele me curasse, eu iria servir Ele durante todos os dias da minha vida. Eu entreguei minha vida a Cristo naquele dia, porque era a minha única saída, era a única esperança que eu tinha. Passou-se um mês, tive que refazer os exames para poder fazer a cirurgia. E quando fez a tomografia, o tumor tinha desaparecido. Os médicos, não tem como, um mês atrás estava aqui, tem que fazer uma ressonância, um exame mais profundo. Ressonância magnética. Não tinha nada, irmãos. Tinha limpado tudo. Foi um ato tremendo da bondade de Deus, que eu só consigo entender olhando hoje, olhando agora. Porque quando a gente está ali afogado na situação, afogado no problema, a gente não consegue respirar, a gente não consegue ter uma noção. Mas quando a gente olha por cima, a gente tem uma visão completa e total da situação. Até aqui nos ajudou o Senhor. A gente só consegue ver a bondade de Deus. As coisas foram dando certo, fui melhorando. Fiz as quimioterapia tudo, cumpri todos os ciclos. Os tumores desapareceram. Eu me batizei. Estava carequinha ainda, irmãos. Carequinha. Desci as águas. Pastor William, saudoso pastor William, fez meu batismo. Estava magro ainda um pouco. Entreguei a vida a Cristo e tomei a última quimioterapia. Eu lembro como hoje, na maior felicidade do mundo, dando risada. Eu vomitava no banheiro sorrindo. Vocês têm noção disso? Vomitava sorrindo. É a última. Graças a Deus, estou curado. Sem saber nada dos médicos ainda. Deus foi muito bondoso comigo. Essa bondade de Deus, ela está disponível a todos nós. Deus, Ele me buscou de uma forma que eu jamais poderia imaginar. E talvez se fosse diferente, não estaria aqui hoje com vocês nessa manhã, servindo a esse Deus maravilhoso que Ele é. E por isso Ele busca, resta ainda alguém, para que eu haja de bondade para com Ele. Deus, Ele quer agir com bondade com cada um de nós. Eu não sei quais são os embates da sua vida, não sei pelo que você tem passado, o que você tem enfrentado, eu não sei qual foi a maneira pela qual Deus chamou você, e Deus tem diversas maneiras de chamar seus filhos. Mas o Senhor nosso Deus, Ele é bondoso demais. Esse mundo aqui não passa de Lodebar. Não deixe esse mundo iludir você. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu respeito tudo isso. Eu sou empresário, eu tenho tantos trabalhadores. Sou um médico, sou um advogado, sou um engenheiro. No fundo, eu e você não passamos de aleijado de ambos os pés. Nós precisamos reconhecer isso.
porque somente assim nós mereceremos a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Que você, ao ir para casa hoje, não se esqueça que 2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 13, não termina aqui. Termina na minha e na sua vida, nas nossas histórias. Deus está na expectativa de vir nos buscar, de vir nos resgatar, para nos levar para a cidade da paz, para a morada dos Altíssimos, para a Nova Jerusalém. Nós não somos desse mundo. Esse mundo aqui não passa de Lodebar, de um lugar sem vida. É para lá que nós queremos ir. Para isso temos que nos colocar nas mãos desse Deus maravilhoso, porque Ele fará grandes coisas por nós e com certeza agirá com bondade. Que a bondade de Deus possa ser presente na sua vida, nesta manhã e durante todos os dias. Amém? Vamos cantar mais uma vez da bondade de Deus, então? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Fique em pé e cante também. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, porque és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, quão bom estar na Tua presença, ó Deus. Pai, somos merecedores da Tua graça e da Tua bondade, mas ainda assim, ó Deus, o Senhor nos trata com bondade, o Senhor nos trata com misericórdia, o Senhor nos trata com amor. E nós agradecemos a Ti por tamanho amor.
Amor esse que foi capaz de morrer na cruz para nos salvar, para nos resgatar. Assim como Davi buscou alguém para agir com bondade, para resgatar, nós também agradecemos a Ti por ter feito isso conosco, com nossas vidas. Todos nós que estamos aqui nesta manhã, de uma maneira ou outra, tivemos um encontro contigo, de alguma forma o Senhor nos buscou, o Senhor nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. E nós somos gratos a Ti por isso, por esse amor, por essa bondade conosco. Por favor, Deus, nos prepara, nos ajude nessa caminhada que estamos vivendo aqui, para irmos morar contigo em Jerusalém, na cidade santa, onde a paz habita e reina. É para lá que nós queremos ir. Nós não somos deste mundo, ó Pai. Sabemos que este mundo é um lugar sem vida, que muitas vezes nos ilude. Esse mundo não passa de Lodebar. Nós queremos que o Teu Santo Espírito possa, de uma maneira miraculosa, fazer um milagre em nossas vidas, no nosso coração, em nosso ser, e nos preparar para esse dia em que viveremos contigo na Tua casa. Aguardamos essa herança, sem mérito algum, mas confiando no sacrifício de Cristo, no sangue dele vertido na cruz do Calvário. Se alguém aqui nesta manhã tem algum pedido lá no fundo do coração, lá no oculto, Deus, se alguém passa por uma situação que só o Senhor conhece, só o Senhor sabe, tem apresentado a Ti, tem orado, tem clamado durante tanto tempo, os Teus ouvidos estão abertos, ó Pai, para ouvir as nossas preces nesta manhã. Que o Senhor possa receber em Teu trono de graça essa oração, e segundo a essa vida, e de encontro a essa vida, a essa alma, a essa família, essa pessoa que busca e que clama a Ti por isso. Que o Senhor possa fazer a Tua boa vontade, ó Deus. Nós oramos agradecido e no doce nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela mensagem, William. A gente está fazendo um mestrado em Mefibosete, né? Eu tô meio ruim de tempo. Sábado passado ou retrasado? Passado? Passado, o Sam pregou pra gente sobre Mefibosete também. Uma outra abordagem.